Existem lugares no mundo que são tão inacreditáveis que é até difícil imaginar que eles realmente existam. E com toda certeza, muitos deles seriam facilmente o cenário de um filme de terror por suas particularidades e bizarrices. Hoje, nosso destino é um desses lugares, e nossa viagem é para as Filipinas, onde você vai conhecer as diferentes múmias de Kabayan, também conhecidas como as Múmias de Fogo. Porém, diferente daquilo que você possa estar pensando, essas múmias não estão enroladas em faixas e dentro de sarcófagos, como as do Egito, e muito menos estão queimando eternamente. Elas estão sepultadas dentro de cavernas funerárias, no topo das montanhas de Kabayan. Mas o que chama a atenção nesses cadáveres não é apenas por serem múmias veladas em montanhas, e sim pelo seu processo de mumificação, que começa enquanto as pessoas ainda estavam vivas. Sim, você ouviu bem, as pessoas estavam vivas. E tão estranho quanto o processo de mumificação é o fato de que esses cadáveres apavoram os vilarejos próximos das montanhas onde ficam sepultadas. Seria a maldição da múmia? Quer saber mais? Hoje vamos te contar tudo sobre essas preciosidades mumificadas, desde o início da mumificação até os eventos sobrenaturais em torno delas. Ao explorarmos a mumificação, embarcamos em uma jornada incrível pelas diferentes maneiras que as sociedades encontraram para honrar seus entes queridos ao longo do tempo. Desde os métodos elaborados dos egípcios até as tradições antigas dos chinchorros nas Américas. Cada cultura trouxe seu jeito único de preservar os corpos, revelando suas crenças e valores mais profundos. A mumificação egípcia, por exemplo, é uma das mais conhecidas. Este processo envolvia a retirada dos órgãos internos, com exceção do coração, que era considerado essencial para a vida após a morte, e, portanto, era recolocado em seu devido lugar. Em seguida, o corpo era cuidadosamente coberto com natrão, um tipo de cristal de sal, e deixado para secar ao longo de 70 dias. Após essa fase, as cavidades eram preenchidas com linho e substâncias aromáticas, e o corpo era envolvido em ligaduras. Os olhos, por sua vez, também eram preenchidos com linho ou pedras pintadas de branco, e, curiosamente, até mesmo os animais de estimação eram ocasionalmente embalsamados e colocados em sepulturas específicas. Já a cultura chinchorro, que pratica a mais antiga forma de mumificação conhecida, tinha um método que também incluía a retirada dos órgãos internos, a secagem do corpo, e uma diferença notável é que ao invés de ligaduras de linho, eles envolviam os cadáveres com peles de animais. Mas eis que recentemente surgiu um método de mumificação um tanto diferente, considerado bastante bizarro para algumas pessoas, e nesse contexto lhes apresento as múmias de Kabayan, ou as múmias de fogo, como são popularmente conhecidas. Kabayan é um município situado na província de Benguet, no norte das Filipinas. Esta região abriga uma comunidade significativa do povo Ibaloi, representando cerca de 30% da população total da província. Conhecida por sua riqueza em recursos minerais, como depósitos de cobre, ouro e calcário, a área também se destaca pelas florestas exuberantes e pelas áreas montanhosas, que servem como habitats para uma diversidade de plantas e animais. Os habitantes desse lugar, principalmente o da tribo Ibaloi, têm uma forte ligação com a terra e se dedicam à agricultura, principalmente ao cultivo de arroz. Além disso, são conhecidos por sua hospitalidade, acolhendo calorosamente os visitantes que exploram sua comunidade. Essas terras também abrigam algo verdadeiramente fascinante, o Monte Pulag, a terceira montanha mais alta das Filipinas, e assim como outras montanhas ao redor, acabam enfeitando e trazendo um toque de magia a mais para a região. Além de serem maravilhas naturais, elas também têm um significado de grande valor cultural, e os residentes locais acreditam fielmente que o cume dessas grandes elevações, principalmente o topo do Monte Pulag, seja um local sagrado onde os espíritos se reúnem com seus ancestrais. E por esse motivo, essas montanhas viraram uma espécie de necrópole, abrigando centenas de corpos mumificados cuidadosamente colocados em cavernas.
A crença deste povo é tão forte que está profundamente enraizada na convicção de que os falecidos têm a capacidade de auxiliar os vivos na superação dos complexos desafios da vida e compartilhar a sabedoria que adquiriram, trazendo sorte e prosperidade aos seus descendentes. Mas com uma condição. Segundo essa crença, essa assistência só é possível se os corpos dos falecidos permanecerem incorruptíveis. E é por essa razão que é possível encontrar nessas montanhas sagradas centenas de corpos secos de seus ancestrais. Alguns desses corpos datam do século XIII e permaneceram intocáveis e incorruptíveis ao longo dos séculos. No entanto, a paz desse povo foi abalada no início do século XX, quando madeireiros descobriram essas cavernas sagradas por acaso. A introdução da atividade industrial nas florestas do norte das Filipinas deixou os Ibaloi desprotegidos, resultando no saque parcial desses locais considerados sagrados. Apesar da óbvia idade e fragilidade dos restos mortais, assim como sua importância para a história e tradições, algumas múmias de Kabayan foram roubadas e vendidas na Europa por quantias consideráveis, seguindo o triste exemplo do que aconteceu com as múmias do Egito. Para quem não sabe, até pouco tempo atrás, as múmias egípcias eram utilizadas pelos europeus para fins práticos e não acadêmicos. Seus corpos eram tratados como mercadorias, pois acreditava-se que possuíam características medicinais, sobrenaturais e físicas. E acreditem ou não, os corpos dessas múmias acabavam sendo triturados e transformados em algumas medicações. A partir do século XV, os comerciantes passaram a tentar lucrar com o tráfico de múmias do Egito para a Europa, dando origem a um robusto comércio de múmias que existe até hoje. Só que agora não mais para serem usadas em medicação, mas sim para fazer parte de um acervo de colecionadores. E não tardou para que essa prática macabra migrasse para essas múmias tão diferentes das Filipinas. E o que antes era um refúgio espiritual e turístico, agora se tornou um dos locais mais ameaçados do mundo, colocando em risco não apenas a preservação física, mas também a harmonia espiritual dessa comunidade. Um dos capítulos mais sombrios sofridos pelo povo foi o roubo de uma múmia de grande significado para a tribo, que ocorreu em 1919. O corpo tatuado do chefe Apoanu, que havia morrido cerca de 500 anos antes. Considerado um grande caçador e cheio de sabedoria, Apoanu era venerado por sua tribo como uma figura divina, e após o desaparecimento do líder mumificado, uma crença cresceu entre os nativos. Eles começaram a associar uma série de desastres como terremotos, secas, doenças e colheitas fracassadas ao sumiço de seu corpo. Após uma série de investigações, descobriu-se posteriormente que a múmia foi saqueada por um pastor filipino durante uma visita às cavernas. Algum tempo depois, ela surgiu em uma exposição em um circo de Manila, capital das Filipinas, e posteriormente a múmia passou por diversas transações, até ser doada ao Museu Nacional em 1984. Assim que recebeu a doação inesperada, o museu notificou imediatamente o governo, e o corpo foi devolvido à comunidade a que pertence. No velório de 3 dias, os aldeões abateram animais, beberam vinho de arroz e entoavam orações para saudar o retorno do líder. Para se ter uma noção e compreender a importância desse retorno, os descendentes desse guerreiro associaram esse evento a algo especial e místico. A tribo só sorria, além de afirmar que naquele momento as árvores também estavam sorrindo e o riacho cantava, indicando que com o corpo de volta ao seu local sagrado, a felicidade e a prosperidade seriam restauradas na região. Eles acreditavam piamente que a sorte anteriormente perdida havia retornado e que os eventos trágicos que tinham acontecido eram punições dos deuses pela negligência da tribo que permitiu que o corpo fosse levado. Para assegurar a segurança contínua da múmia, o governo construiu uma cerca especial. Agora, uma porta de aço protege a caverna, garantindo que o poderoso caçador nunca mais deixará a montanha. Um problema de tal magnitude levou o governo das Filipinas a intervir para assegurar a segurança dos locais de sepultamento.
Foi então que o país asiático proibiu o turismo e optou por manter em segredo a localização exata das múmias. Uma informação que permanece confidencial até os dias de hoje, e cá para nós, é melhor assim. Os cientistas que examinaram os corpos mumificados estimam que eles tenham sido preservados entre os anos 1200 a 1500 a.C., embora haja um debate contínuo sobre essa cronologia. No entanto, é consenso que todos os órgãos internos são preservados nos corpos das múmias de fogo, diferente das múmias que falamos logo no início do vídeo. E a resposta para tal preservação dos órgãos está no ritual da mumificação. E, obviamente, um dos fatores que tornam essas múmias tão únicas é que esse processo era iniciado enquanto a pessoa ainda estava viva. Com certeza, nesse ponto, você deve estar se perguntando: como assim vivas? Múmias existem para conservar o corpo de quem já morreu e não o contrário. Mas calma, eles não saíam mumificando todo mundo da tribo sem motivo. Na verdade, a prática desse tipo de mumificação começava quando algum membro da tribo Ibaloi estava à beira da morte, mas até chegar ao estágio de múmia era preciso várias etapas. Para começar, enquanto a pessoa ainda estava viva, eles começavam com a ingestão de uma bebida extremamente salgada, que tinha como intenção desidratar o corpo, iniciando assim o processo de secagem. Após o falecimento, o corpo era lavado e posicionado sentado sobre uma fonte de calor, daí o nome múmias de fogo. Além de que essa posição escolhida para os cadáveres permitia que mais restos mortais pudessem ser acomodados em cavernas estreitas. Algo importante a ser explicado é que os corpos nunca foram expostos diretamente ao fogo, ou seja, eles nunca foram jogados na fogueira. Eles simplesmente eram suspensos sobre gravetos em uma fogueira. Assim, o calor da fumaça removia gradativamente todos os fluidos do corpo, deixando-o rígido e seco. Quando a parte externa do corpo estava completamente seca, passavam para a etapa final, secar por dentro. Nessa etapa, os Ibalóis sopravam fumaça de tabaco na boca da múmia para secar os órgãos internos, e só depois disso, com o corpo completamente seco, era a vez de ser esfregado com ervas e colocado em um pequeno caixão de madeira oval, para depois ser sepultado dentro de uma das cavernas no topo das montanhas. Só para constar, esse processo, além de único, também podia ser extremamente demorado, levando meses e algumas vezes até anos. Outra curiosidade é que, além das múmias de Kabayan, que são sepultadas em lugares altos, como o topo dessas montanhas, as Filipinas abrigam outra prática única de enterro, conhecida como os caixões suspensos de Sagada. Nessa região remota, os caixões dos falecidos são suspensos em penhascos, e essa tradição, também bastante diferente, reflete as crenças da tribo Igorot, que acreditava que colocar os mortos em lugares altos os aproximava dos deuses. Curioso, não é mesmo? Mas enfim, voltando para as nossas múmias de fogo, hoje em dia o processo de mumificação não existe mais. Na verdade, essa tradição se perdeu durante a colonização espanhola, quando o cristianismo se espalhou pelas montanhas de Benguet, levando ao abandono dessa prática. No entanto, isso não significa que as tribos tenham deixado de venerar as múmias como seus ancestrais e de realizar seus rituais sagrados. Embora o corpo do líder tenha voltado, não podemos deixar de dizer que muitas ainda permanecem desaparecidas. E nem é preciso dizer que essas múmias ainda tiram o sono das autoridades, já que sempre há o risco de serem sequestradas a qualquer momento, mesmo estando escondidas em algum lugar remoto e mantido em segredo. Não é por acaso que a região onde esses corpos estão localizados faz parte da lista dos 100 sítios mais ameaçados do mundo, conforme identificado pela organização sem fins lucrativos Monument Watch, que monitora e protege patrimônios ao redor do mundo. Há também uma iniciativa em curso para incluir o local sob a proteção da Unesco, visando reconhecê-lo como Patrimônio Mundial da Humanidade. Você já conhecia essas múmias e o seu ritual? Conta pra gente nos comentários. E se gostou desse conteúdo, já sabe, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!